és o Deus de todas as coisas, Tu és Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Essa é uma verdade que deveria mexer com o coração de todos nós, porque pensar em Deus conosco, isso significa que Ele não nos desampara, isso significa que Ele não nos abandona, isso significa que Ele tem um relacionamento conosco, que Ele está conosco, Ele está no meio de nós, Ele está em você, Ele está em mim, Ele está conosco. Emanuel, esse é o Deus conosco da nossa existência. Muito obrigado, Senhor, por ser esse Deus conosco, por não nos deixar só. Quando você está se sentindo mais sozinho, irmão, quando você está na situação mais difícil, não se preocupe, lembre-se disso. Deus está contigo. Ele está conosco, não de uma maneira filosófica, não de uma maneira pela fé, não. Ele está de verdade conosco. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te desampara, ele não te abandona. A Bíblia diz que ainda que uma mãe de seio, que amamenta o teu filho, ainda que ela venha a abandonar o seu filho, o Senhor diz: todavia eu não te abandonarei. Isso é a verdade absoluta, que Ele nos ama, Ele está conosco, Ele está contigo. Devemos crer cada dia na presença de Deus nas nossas vidas. Deus não está indiferente, Deus não está ocupado com outras coisas. Pelo contrário, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está com os seus ouvidos abertos, inclinados para ouvir a tua oração, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu clamor, a tua súplica e principalmente a tua gratidão a Deus. Às vezes a gente fala: ah, não, eu sou muito grato a Deus, mas nós não nos posicionamos, nós não falamos isso para Ele. Então você deve agradecer a Deus pelo ar que você respira, você deve agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem te abençoado, porque as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não vêm acrescidas de dores. O mundo também oferece bênçãos, o mundo também oferece possibilidades, mas o nosso Deus, quando Ele nos abençoa, essa bênção é gloriosa e vem com o toque da sua doce presença. Ele é Emanuel, Ele está conosco, Ele está com você. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração agora e vamos iniciar aí o nosso testemunho. Amém? Seja para a exaltação do nosso Deus, né? Como eu tenho dito, eu não sou acostumado. Os irmãos da igreja, poucas vezes em uma pregação ou outra, têm ouvido alguma coisa sobre a minha conversão. Eu registrei em alguns livros alguns pequenos testemunhos, mas hoje eu quero contar um pouquinho sobre a minha vida, não para expor, mas sim para que o Senhor possa abençoar a sua vida, para que você, olhando a minha história, possa crer num Deus que pode todas as coisas. Amém? Então vamos fazer mais uma oração, feche seus olhos e vamos pedir para que Deus use as palavras que saírem da minha boca para a edificação do coração dos irmãos e da igreja. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por mais esse aniversário, Senhor. Por mais um dia poder estar na tua presença, por mais um dia poder glorificar o teu santo nome. Nesta live eu quero te agradecer e eu quero usar esse espaço, usar esse tempo, usar essa gravação, usar esse streaming para poder glorificar o teu santo nome, poder exaltar aquele que me salvou, aquele que me resgatou, aquele que me transformou e que ainda continua me transformando, e ainda continua me abençoando, e ainda continua me moldando, porque nós estamos em busca do prêmio da soberana vocação, em busca de sermos a semelhança do Filho, a semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso modelo, o nosso centro, o nosso referencial. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade
Eu te peço a inspiração necessária. Eu te peço, Senhor, que não seja somente história, mas que seja, Senhor, um testemunho de vida. As palavras que irão abençoar agora a vida dos meus irmãos, a vida da igreja. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Você está curioso para saber um pouco mais sobre o Daniel, sobre o que hoje exerce a função ministerial de pastor, mas nem sempre foi assim, irmãos. Eu não nasci no berço evangélico, como dizem aí, né? Primeiro contato com a religião que eu tive foi logo quando eu era muito jovem, quando eu fiz o catecismo, né, na Igreja Católica, e nessa oportunidade eu me lembro que eu nem tinha o livrinho, né, do catecismo, e eu estava usando o livrinho da minha irmã, né, da Michela, e ali o livrinho já estava tudo respondido, e eu tive ali uma dificuldade tremenda de poder concluir, né, ali o catecismo, e acabei nem fazendo a primeira comunhão, né, como dizem, tem lá a rotina, né, faz primeiro o catecismo e depois a primeira comunhão. Eu não tive essa primeira comunhão, mas eu mal sabia que eu já tinha comunhão com o Eterno, amém? Já tinha comunhão com o Eterno. Antes de começar e seguir, eu quero ler um versículo, né? Nós não temos aí, eu não coloquei o banner, não coloquei o slide, mas eu quero te convidar, se você tiver uma Bíblia, que você abra aí a sua Bíblia, que você pegue essa Bíblia e pegue uma caneta para anotar esse versículo, porque esse foi um versículo que mexeu muito com a minha história, com a minha conversão, quando lá na frente eu li esse texto, esse texto reflete e me acompanha desde sempre, porque é o caminhar do cristão, né? E o versículo que eu quero ler aqui com vocês é Provérbios, capítulo 4, versículo 18, né? Um texto que ele vem ali acerca de várias outras frases, né? Várias frases, várias proposições que o rei Salomão está escrevendo ali no livro de Provérbios, e ali no capítulo 4, no versículo 19, no versículo 4:18, no versículo 18, desculpa, ele abre ali uma palavra que eu espero que mexa com você, como acompanha a minha história. Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Meu irmão e minha irmã, esse é o caminho do justo. O justo, não pela sua própria justiça, mas o justo que é justificado por Cristo. O justo que vai caminhando dia a dia. Uma luz que vai brilhando no horizonte, a luz da aurora, que vai nascendo pouco a pouco, sem ruído, sem barulho, sem holofotes, mas aquela luz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dia perfeito da minha história, da sua história. É Ele que vai brilhando a cada dia. É Ele que vai iluminando a cada dia os nossos corações mortos em trevas, os nossos corações, a nossa alma cheia de pecado em trevas, e ali a luz de Cristo brilha mais e mais até ser o dia perfeito. Eu ainda não alcancei o dia perfeito. Esse dia perfeito será o dia em que os meus olhos se fecharem, ou num abrir e piscar de olhos, quando a última trombeta, a trombeta do arcanjo, soar, então eu verei o Rei, eu verei aquele que é perfeito, a luz da aurora. O dia perfeito é o dia em que Jesus Cristo vai voltar. Amém? Ele voltará para buscar a sua igreja.
mas muitos já estão, ele já está voltando para muitos. Espero que para você ele seja esse dia perfeito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vivi uma vida normal, uma vida abençoada, né? A minha infância não foi com tantas dificuldades, né? O meu pai, ele sempre foi funcionário público e sempre deu ali para gente uma vida confortável. Não tínhamos, não podíamos esbanjar, né? Eu lembro que eu tinha um Atari, né? Na época dos videogames, eu tinha ali um Atari e os meus vizinhos já tinham um Mega Drive, já tinha lá o Super Nintendo, né? E eu ia na casa dos vizinhos para jogar videogame. Quando meu pai me deu o primeiro carrinho de controle remoto, né? Era um carrinho de controle remoto com fio, né, irmãos? Então eu tinha que ir com o controle remoto andando atrás do carrinho, né? Parece que é uma coisa meio paradoxal, né? E eu andava ali com o carrinho de controle remoto, então eu não tive, assim, muito luxo, né? Mas nunca nos faltou nada, meus irmãos. Nunca nós tivemos, às vezes a gente vê, assim, os testemunhos das pessoas falando, não, a gente passou fome, né? Até minha esposa, ela conta que nos tempos de tanta dificuldade ali, ela comia pão com óleo e sal, porque não tinha ali a manteiga, né? Eu nunca passei necessidade, por mais que ali às vezes apertava um pouco o omelete que minha mãe fazia com chuchu, né? Esse omelete era dividido ali, a gente comia o omelete com chuchu, né? Comia ali um pouquinho, mas nunca faltou nada, graças a Deus. E meu pai, ele sempre nos incentivou, né? Ele sempre nos motivou a trabalhar, né? Ele sempre nos influenciou a isso, né? Nos ensinou que o trabalho vem, sabe, de esforço. E eu comecei a trabalhar cedo, né? Me lembro que a primeira atividade remunerada que eu realizei foi com a minha tia Lúcia, quando ela tinha uma mini fábrica de vassoura, né? E ali ela me chamou ali para trabalhar e eu ficava ali ajudando ela, ficava pregando as vassouras no carro, né? No cabo da vassoura. E ali eu gosto de brincar que ali eu já era um prenúncio, né? Eu já era um pregador nato, né? Isso eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos, né? E eu já estava ali trabalhando, ganhando ali um pouco do meu dinheirinho e ajudando a minha tia, saía para a rua para vender as vassouras. E era uma bênção, irmãos. Era uma bênção poder tão cedo já começar a ter uma responsabilidade. E aí começou a minha vida normal. Logo eu encontrei um emprego para trabalhar no supermercado, né? E eu era lá, fazia tudo, irmãos. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu fazia tudo no mercado. A minha função principal era ser empacotador, né? Eu era o pacoteiro, eu era aqueles meninos que ficavam no caixa embrulhando as compras, né, das pessoas, né, dos clientes, e o melhor dessa função era as caixinhas, né, que sempre naquela época os clientes davam as moedinhas que sobrava ali, davam as caixinhas e era muito gostoso, a gente ganhava ali. Hoje em dia o mercado não dá nem a sacola, né, irmão? Você tem que comprar a sacola se você quiser, né? Mas aquele tempo lá era maravilhoso. Mas eu fazia de tudo, irmãos. Eu lavava banheiro, eu repunha mercadoria no estoque, isso com 14, 15 anos, mais ou menos. Hoje os jovens não sabem o que é isso, né? Hoje a gente vê essa juventude que gosta do conforto, às vezes não levanta, né, para lavar uma louça lá. Eu já lavava até banheiro com 15 anos no mercado, varria o mercado. E uma ocasião, assim, o que eu gosto de lembrar é quando no estoque tinha umas pilhas de papel higiênico, sabe? Umas pilhas que iam até o teto, aqueles fardos enormes de papel higiênico, e eu ficava fazendo bang jump lá da pilha. Eu escalava as pilhas de papel higiênico e me jogava lá de cima e já fazia já as traquinagens já desde cedo, né? Então, nessa parte profissional, nessa parte de responsabilidades, eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui muito orientado em relação a isso, né? Nunca repeti de ano, nunca
abandonei a escola, e pelo contrário, né, eu fiz até faculdade, mas nessa minha fase de adolescente, nessa minha fase de jovem, eu tinha uma vida meio que dupla, né? Parecia que, ao mesmo tempo que eu era muito responsável, que eu era trabalhador, que eu fazia, buscava as coisas, acordava cedo, tinha responsabilidade, também eu era meio doidinho, né? Eu tô aqui até o Gabriel, que está aqui conectado nessa live, né? Eu conheço ele desde a 4ª série do primário, então toda a minha adolescência, toda a minha essa primeira fase da adolescência, aí eu tive um contato muito próximo com a turminha do Mocó, né? A gente tinha ali um porãozinho de 1,20 m de altura, que você não conseguia ficar nem de pé nesse porão, e ali a gente ficava ali, jogava RPG, tomava lá os gorozinhos, né? E nós tínhamos uma banda de punk rock, né? O Gabriel era o baterista, eu era o baixista, e o Luciano, que foi um dos idealizadores dessa banda também. Aí depois veio o Tonhão, que era o primo do Gabriel como vocalista, e também o Bill, né? Que era o Wesley, e ele tocava guitarra. E todo domingo pela manhã a gente fazia, hoje pelo domingo de manhã, hoje eu louvo a Deus, né? Aqui na live, nos cultos. E antes, no domingo de manhã, a gente fazia barulho lá com os vizinhos, tocava punk rock, tocava Ramones, Garotos Podres, e fazia ali um barulho infernal com a vizinhança, tocando bateria. Mas isso para nós era uma alegria, né? De poder estar ali junto. Mas sempre tive ali essa coisa da rebeldia, eu sempre tive essa coisa da filosofia punk, né? E a gente ia para show, a gente fazia, assim, muita traquinagem. Só que, no meio ali da adolescência, eu não vou contar a minha história, para e passo, cada aspecto, senão a gente ficaria aqui algumas horas falando. Eu quero colocar aqui alguns pontos, compartilhar com os irmãos. Eu lembro uma certa vez, a gente estava no colegial, né? E a gente conheceu uma turminha, essa mesma turminha do Mocó, né? O Gabriel, o Bill, estudava comigo lá no Paulo Egídio, né? Lá no colegial, e a gente conheceu uma turminha da igreja, né? Tinha ali algum pessoalzinho que a gente conheceu, que eles eram da igreja metodista, né? Que ficava ali na Vila Maria Alta ali, e a gente começou a frequentar aquela igreja, né? Começou a frequentar aquela igreja. Naquela época não fazia muito sentido isso para mim, porque a gente ia no culto, né? Ia lá no culto da igreja metodista, e depois, na semana, começava a tomar vinho, um garrafão de vinho, assim, voltando da escola, né? Então a gente fazia tudo que não aprova, que o Senhor não aprova, mas estava lá indo para a igreja. E aí, um certo dia, era um domingo de verão, assim, era um dia, era quase assim à noite, né? Era perto das 7 da noite, mas estava de dia ainda, era um dia de verão, bonito, tava ali as crianças brincando na rua, tinha assim, tava tudo dia, um dia bonito, um dia feliz, e a gente indo para a igreja, eu, o Gabriel e o Wesley, né? E a gente estava indo para a igreja, com a nossa Bíbliazinha lá debaixo do braço, caminhando, que eu era tão mago porque a gente andava tanto, né? Nessa época, quando pegava um ônibus, a gente ou passava por baixo ou ia a pé, porque não tinha dinheiro para pegar o ônibus, né? Então a gente andava muito a pé. Então era coisa assim de 3, 4 quilômetros para chegar na igreja, e a gente ia a pé, né? E aí nesse dia a gente continuou. A gente estava indo para a igreja, eu, Wesley e o Gabriel, e aí estava passando assim do outro lado da rua de uma padaria. E aí aí de repente sai um cara daquela padaria com uma arma na mão, e ele atravessa a rua e vem direto em mim, né? Você vê que hoje eu vejo, né, que foi uma grande obra de Deus, né? E ali aquele bandido, aquele ladrão, devia estar drogado, né? Ele atravessou a rua com a arma na mão, veio na minha direção. Tanta gente na rua, ele veio exclusivamente na minha direção,
E aí eu tinha um reloginho velho de 10 reais lá, de barraquinha. Ele falou, vai, me dá o relógio. Aí eu, tá bom, né? E quando comecei a tirar, assim, o relógio ali, nervoso ali, com aquela situação, aquela arma na mão. E aí ele olhou para mim e falou, você tá me tirando? Aí ele puxou, assim, o relógio, quebrou a pulseira, quebrou tudo. Ele deu 2 passos para trás e atirou em mim, né? Tirou ali em queima-roupa. Aí eu, aquele barulho, aí aquela coisa, e eu comecei a andar. E quando eu olhei assim, o tiro acertou a minha perna, né? A bala entrou por um lado assim da perna e saiu pelo outro, e ali começou aquele sangue escorrer, e ali o Wesley e o Gabriel ficou ali desesperado, aí chama a polícia e toda aquela coisa, e aí eu fui pro hospital, me levaram pro hospital, e chegou lá, o médico, quando examinou, falou assim, olha, se essa bala tivesse pegado um milímetro acima, você estaria numa mesa de cirurgia agora. E aquele tiro que eu tomei não afetou um músculo da minha perna, não afetou um nervo, eu nunca manquei dessa perna, nunca aconteceu absolutamente nada, não teve nenhuma sequela, e isso eu dou graças a Deus hoje eu louvo a Deus. E teve uma certa vez, já depois de convertido, tempos depois, muitos anos depois, eu estava ali orando, estava ali de joelho, orando com Deus, e eu lembrei desse episódio do tiro, né? E aquele dia eu fiz a oração, eu estava orando ali, eu lembrei do tiro, e eu falei assim, Senhor, naquele dia do tiro, o Senhor enviou um anjo, né? Para me livrar, né? Daquele tiro. Aí, meus irmãos, naquela mesma hora que eu fiz essa oração, o Espírito Santo falou e bradou no meu coração e disse, naquele dia eu estava lá. Meu irmão, Deus, Ele é Deus conosco, mesmo quando nós estamos longe, mesmo quando nós ainda não nos convertemos, porque eu não me converti nessa época. Eu apenas frequentava a igreja. E quantos frequentam a igreja e ainda não se converteram, né? Porque chegar na igreja é fácil, meu irmão. Chegar na igreja é muito... Hoje tem igreja para todo tipo. Hoje você tem a igreja do roqueiro, você tem a igreja do reggae, do surfista, você tem a igreja dos mais idosos, você tem a igreja mais tradicional, você tem a igreja mais pentecostal, mais barulhenta, você tem igreja de todo tipo. Então é muito fácil chegar na igreja. E hoje tem igreja em qualquer esquina. É muito fácil. Mas não basta chegar na igreja, irmão. É necessário se converter, é necessário entregar a sua vida para Jesus. E nessa época eu ainda não tinha entregado a minha vida para Jesus. E os anos foram passando, aí logo eu me desviei da igreja e aí certa vez eu conheci a minha atual esposa, né? A Renata, que naquela época eu devia ter uns 15, 16 anos. Foi quando nós nos conhecemos e nós começamos a namorar, né? Nós começamos a namorar e a Renata, ela sempre foi crente, né? Desde de quando ela se entende por gente, né? E eu lembro que nessa época a gente namorava e ela me levava na Bíblica da Paz, né? Aí eu era cabeludo, usava calça rasgada, curtia punk rock, né? Tinha o apelido até de trash, né? Não é trash do lixo, não, mas era o trash que eu gostava de uma banda chamada Sepultura. Olha só o nível do pastor antigamente, do espírito de morte que tinha na minha vida, né? Existia ali uma opressão maligna muito forte sobre a minha vida, um espírito de morte, e eu curtia Sepultura, nada mais, nada menos que Sepultura, né? Então, o Trash, o baixista da banda punk, da banda do Sniper, né? Era o nome da banda, e ia para a igreja também com a Renata, né? A gente namorava, e ela me levava na Bíblica da Paz, e ali às vezes eu até via os irmãos assim mais pentecostal e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu estava ali, né? Eu estava ali, eu via ali aquelas coisas de falar em línguas e eu achava aquilo meio estranho, né? Mas eu era mais estranho do que qualquer coisa, então para mim estava tudo normal, né? E eu ia para a igreja, mas também não me converti naquela época. Renata me levava para a igreja, a gente ia, eu lembro do milho, eu ia mais para a igreja para agradar a namorada
e comer o milho na porta da igreja, que tinha lá o tiozinho que vendia um milho verde lá, e a gente voltava da Bíblica da Passaía e comia lá o milho. E isso durou algum tempo, né? A gente namorou durante um ano, mais ou menos, aí coisa de adolescente, coisa de jovem, a gente acabou se separando e, e fomos nos encontrar aí, nos reencontrar aí 10, 15 anos no futuro, e hoje, né, ela é minha esposa, e qualquer dia eu conto essa história nossa, que também foi uma história muito linda que Deus preparou. Aí, meus irmãos, por volta ali dos meus 24 anos, eu estava vivendo uma vida totalmente conturbada, né? Nessa situação, nessa oportunidade ali, eu morava sozinho, eu estava no último ano da minha faculdade e ainda eu fazia aquele programa da Escola da Família, né? Então eu trabalhava de sábado e domingo na Escola da Família, trabalhava, né? Nessa época eu trabalhava no Mart Center e ainda à noite fazia faculdade de administração. Então a minha vida assim estava uma loucura. Até que de repente veio uma reviravolta, veio ali uma loucura na minha vida, tudo mudou, eu pedi demissão do emprego de 9 anos, me formei, tá? Me formei, cheguei a me formar no ano de 2005, né? E aí no período ali de 2005, do final de 2005 para 2006 ali, né? Entre o novembro, dezembro de 2005, quando eu me formei, até o dia 6 de fevereiro de 2006, quando eu me converti, eu vivi uma fase assim de muita loucura na minha vida, de muita loucura. Então pra você ter uma ideia, quando eu no último dia de aula da faculdade, né, eu fiquei ali, bebi tanto nesse dia que eu peguei até o ônibus errado, fui parar lá no Tremembé, longe pra caramba, nem sei como eu cheguei em casa naquele dia, mas de tanta loucura que era a minha vida, né, nesse período. E aí, no dia 6 de fevereiro do ano de 2006, eu estava vendo uma fase muito louca. E não só de ações de uma postura rebelde, uma postura inconsequente, mas emocionalmente também, né? Foi uma fase que eu tinha, assim, que eu estava com o meu coração, assim, os meus sentimentos extremamente comprometidos, né? Eu estava ali com muita dor, com muito sofrimento, por N situações que eu nem gostaria de entrar hoje aqui nessas questões, mas eu estava assim arrebentado, estava num momento difícil emocionalmente, estava no momento que eu mais estava bebendo, cheguei até a usar drogas, e eu estava ali nessa fase louca da minha vida. Mas esse dia 6 de fevereiro do ano de 2006, foi um dia que marcou e dividiu a minha história. Foi um dia em que a minha vida ela foi dividida ao meio e que eu pude experimentar o antes e o depois de Cristo. Eu estava andando na rua, meu irmão. Tava andando na rua. Eu gosto de falar que eu encontrei aquilo que não procurava, né? Eu encontrei o que não procurava. Porque eu estava andando na rua e estava indo comprar cigarro. Na época eu fumava. Eu fumei cigarro desde os meus 14 anos até os 24 anos, né? Então, durante a minha vida eu fumei 10 anos, né? Durante 10 anos eu fumei cigarro. E ali eu estava indo comprar cigarro nesse dia e emocionalmente abalado, com todas as dificuldades comportamentais, né? E nessa época eu era alucinado por Raul Seixas, né? Então ali eu tinha uma vida de cabeça para baixo, né? Tinha uma música do Raul Seixas que era A Cidade de Cabeça para Baixo. E pra você ter uma ideia, lá no apartamento onde eu morava sozinho. Nós pintamos o chão de azul, né? E eu lembro até que a Bianca era cúmplice, né? A Bianca foi lá, desenhou umas estrelas, uma lua, assim, no chão.
né? E eu tinha um quadro que eu virava o quadro de ponta cabeça e eu vivia na cidade de cabeça para baixo. Essa era a minha vida antes de Jesus. Eu vivi uma vida ao contrário daquilo que Deus queria, tinha para minha vida. Eu estava ao contrário, estava indo na contramão daquilo que Deus estava preparando para mim. Eu lembro até um dia que eu estava tão alucinado, já tinha bebido uma garrafa de vodka, passando roupa, e eu comecei a blasfemar de Deus, irmãos. Eu comecei ali a, a falar, a me lamentar e colocar a culpa em Deus de todos as minhas dores, de todos os meus dilemas. E eu lembro como se fosse hoje. Eu xinguei Deus, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar, porque isso mostra o nível que uma pessoa pode chegar na sua própria capacidade de entender e compreender Deus. Eu não compreendia Deus. Eu não tinha relacionamento com Deus. E naquele dia eu falei, Deus, tu és um grandíssimo, e soltei ali um palavrão. E meu irmão, era como se fosse hoje. Eu ouvi, eu estava meio bêbado, mas eu ouvi como se fosse hoje. Um monte de gargalhadas, meus irmãos. Ali eu estava cometido, ali tinha os demônios que estavam ali gargalhando por me ver blasfemando contra Deus. Mas eu louvo a Deus porque Deus ele não leva em conta o nosso tempo da ignorância, né? E hoje eu só quero falar que eu amo esse Deus, eu só quero glorificar, eu só quero exaltar, eu só quero dizer que eu sou apaixonado por ele. Mas nessa ocasião eu tive essa situação. E aí nesse dia, irmãos, no dia 6 de fevereiro do ano de 2006, eu estava ali andando na rua, indo comprar cigarro, não tinha nenhum tipo de contato com o evangelho, não tinha nenhum tipo de contato com nenhuma igreja, eu não estava sendo evangelizado por ninguém, eu não estava ninguém estava ali me convidando para ir para a igreja, eu simplesmente estava na rua, indo comprar cigarro, quando eu passei em frente a uma igreja. Eu estava do outro lado da rua, e eu passei em frente àquela igreja, e eu olhei para aquela igreja, e eu não estava procurando igreja, eu simplesmente fui atraído com laços de amor. Eu simplesmente fui atraído pelo Espírito Santo, e aquele desejo, aquela coisa espiritual e que eu não podia nem compreender ali, estava me atraindo para aquela igreja. Aí eu atravessei a rua, era uma igreja Renascer em Cristo, né? Lá na Avenida Timóteo Penteado, em Guarulhos. E eu entrei naquela igreja, era um culto provavelmente num domingo de manhã, depois a gente pode até voltar no calendário lá no ano de 2006, mas era provavelmente um domingo pela manhã. E eu sentei lá no último banco e comecei a ouvir a palavra. O pregador estava lá, eu lembro que não tinha muitas pessoas, né? Não era a igreja Renascer geralmente é uma igreja grande, mas ali tinha ali, sei lá, umas 20 ou 30 pessoas no máximo. E eu sentei ali no último banco e comecei a ouvir a palavra de Deus. Aquele homem de Deus, ele começou a pregar a palavra. E eu comecei a experimentar pela primeira vez a vida de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada, meu irmão, ela é espírito e vida. E ali eu comecei a ouvir aquelas palavras e o meu coração começou a receber a vida de Deus pela primeira vez. Eu comecei a ouvir aquilo que aquele pregador falava, e as palavras que saíam da boca daquele homem eram palavras de vida eterna. E aquelas palavras, elas começaram a entrar no meu coração de maneira como eu nunca tinha experimentado. E aquele homem falava sobre o evangelho, e era como se ele estivesse descrevendo a minha vida.
O Espírito Santo ali estava falando diretamente comigo, através da boca daquele pregador. E Deus, ele faz isso, irmãos. Deus, ele poderia usar os anjos, mas ele usa homens simples, mulheres simples, como eu e como você, dispostos a pregar o evangelho para ser a boca de Deus nessa terra. E aquele pregador falando, pregando, e as lágrimas começaram a escorrer sobre os meus olhos, e eu comecei a chorar. Não era algo normal, não era algo para um trash punk, né? Nessa época que eu morava sozinho, na geladeira, que não faltava era cerveja e vodka, né? Às vezes não tinha comida para comer, mas não faltava ali a bendita. E eu não era um cara muito sentimental, né, irmão? Mas naquele dia, a vida de Deus começou a entrar em meu coração. E as lágrimas caindo, aquele homem de Deus fez um convite. Ele disse: alguém aqui gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aquele convite, para mim, não foi racional. Eu não consegui raciocinar, porque se eu fosse raciocinar naquele momento, com a minha mente humana, eu iria falar: eu acredito em Jesus, eu rezo toda noite ali. Eu lembro que a minha oração diária, repetitiva, era: Deus, abençoa minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs e que a banda dê certo. Ali a banda Sniper estava nas minhas orações repetitivas, né? Hoje eu sei, a Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos e que não devemos ficar com vãs repetições, mas nós devemos orar mesmo e conversar com Deus como se ele fosse o nosso amigo, como se ele fosse o nosso pai. Mas aquele convite, se alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus, veio em meu coração de maneira tão profunda, de maneira tão espiritual, de maneira tão tremenda. Aquele convite foi como uma chama que ardeu ali no meu coração, um convite irrecusável, meu irmão. E ali a minha mão se levantou e eu disse: eu quero. E algumas outras pessoas também levantaram a mão nesse dia e também entregaram a sua vida para Jesus, mas aí o pastor falou: se coloque de pé, você que levantou a sua mão, e eu me coloquei de pé. Ali aquele pastor, ele falou assim: vocês desejam, né? Mais pessoas levantaram a mão, vocês desejam entregar a sua vida para Jesus? Então repita esta oração comigo. E fez uma oração simples, uma oração como uma criança, dizendo: Jesus, perdoa os meus pecados. Dizendo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E eu fui ali repetindo aquelas palavras, o meu coração em chamas, as lágrimas nos olhos e a minha boca confessando Cristo. Pela primeira vez na minha história, como verdadeiramente o Deus de relacionamento, o Deus pessoal, o Deus poderoso, porque antes o Deus filosófico eu tinha, irmãos. O Jesus da religião eu tinha. A visão de Jesus para mim, ele estava pregado numa cruz, com uma coroa de espinho, mas naquele dia eu pude conhecer a verdadeira essência do Evangelho, que é a pessoa do Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré. E aquelas palavras foram entoadas e o meu coração estava ardendo em chamas quando o pregador ele fez mais um convite, porque aquele dia era um culto de batismo. E aquele pastor, ele disse: alguém aqui quer se batizar? Mas eu tinha acabado de aceitar Jesus. Fazia 15 minutos que eu estava ali na igreja e
já estava acontecendo tudo aquilo, e eu levantei a minha mão e falei, eu quero me batizar. Eu não fiz o discipulado, eu não fiz a escola bíblica dominical, eu não sabia o que era o batismo, eu não sabia o que era o evangelho, mas eu simplesmente estava a minha vida estava se transformando ali, o antes e o depois, eu precisava nascer de novo. E eu levantei a minha mão e falei, eu quero. E eu lembro que me deram uma roupa, lá uma bata, e eu fui no banheiro me trocar, tirei ali a bermuda, a camiseta que eu tava de chinelo, coloquei aquela roupa, aquela bata, entrei no tanque, que parecia uma banheira ali, dentro da igreja mesmo, e o pastor me batizou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu saí daquela água, quando eu levantei daquele mergulho, quando eu levantei daquele sepultamento, o pastor olhou bem dentro do meu olho e disse, seja bem-vindo. E ele me deu um abraço apertado. Eu com a roupa toda molhada, e ele nem se preocupou com isso, mas ele me deu um abraço tão apertado, que era o próprio Deus me abraçando e me recebendo do jeito que eu era. Eu não precisei virar santo para Cristo me aceitar, eu não precisei abandonar o pecado para Cristo me aceitar, não. Cristo me aceitou do jeito que eu era. Cristo me aceitou com todos os meus defeitos, os meus vícios, as minhas imperfeições, e até tendo blasfemado contra ele, mas aquele abraço do pastor foi o próprio Deus me abraçando, dizendo, seja bem-vindo. Aí eu peguei a minha roupa, fui pro banheiro, coloquei a minha bermuda, quando eu coloquei a mão no bolso, ali eu vi o isqueiro. Lembra que eu estava indo comprar cigarro? Aquele isqueiro, eu bati a mão no isqueiro assim, peguei o isqueiro, olhei para ele e eu simplesmente joguei no lixo. Eu fumava 10 anos, eu era um viciado em nicotina. Fumava um maço de cigarros por dia. Quando bebia, fumava um maço de cigarros só bebendo ali. Fumava muito mais do que isso. E eu peguei aquele isqueiro, joguei na lata do lixo da própria igreja. Não recebi o certificado do batismo. Hoje a gente faz o certificado do batismo, né? Tudo bonitinho para os irmãos, né? E ali eu fico pensando, eu não tenho o meu certificado do meu batismo, né? Mas o certificado está no céu, irmão. O meu certificado está na glória, porque eu estou aqui hoje contando essa história para vocês, contando esse momento, porque foi registrado nas tábuas do meu coração. E aí eu fui para casa nesse dia, sem saber, eu não sabia horário de culto, eu não recebi instruções do pastor, olha, agora você precisa frequentar a igreja evangélica, olha, você agora precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você, tá aqui o checklist, né, do pecado que você precisa, isso pode, isso não pode, não, nada disso, irmão, absolutamente nada disso. Eu cheguei em casa, eu abri a geladeira, olhei aquelas garrafas de vodka, aquelas latas de cerveja, e eu simplesmente peguei, comecei a derramar na pia, arrumei lá todas as coisas que me levavam ao pecado, né? Hoje eu sei, né? Mas que para mim eu não tinha consciência do pecado, porque eu estava morto não tem consciência. Mas agora eu estava vivo, agora o espírito de vida havia entrado em mim, e eu agora comecei a ter a consciência de Deus, e não foi uma religião, não foi uma doutrinação, eu simplesmente derramei aquela bebida naquela pia. E desse dia
para frente, eu nunca mais voltei nessa igreja não, irmão. Eu gostaria até de um dia voltar lá, não sei nem se essa igreja existe mais, mas se existir um dia eu quero voltar lá e dar o meu testemunho, né? Que eu me converti lá e talvez, né, o pastor se alegre com esse tipo de testemunho, que hoje eu sou um pastor, né? E Deus usou a vida dele ali para poder me acolher. Mas a minha vida começou uma nova história. Ai, pastor, então agora, quando você se converteu, aí foi um mar de rosas, né? Deus te abençoou, você ficou cheio de dinheiro. Meu irmão, não é assim que funciona. Eu comecei a passar por um momento de muitas provações. Não comecei a frequentar a igreja assim logo de imediato. Mas eu parei de beber, parei de fumar, parei de falar palavrão. Eu tinha uma boca tão suja, irmãos, que eu lembro um dia que eu gritei no meio do... Tava no ônibus, meu primo passando lá na rua, e eu gritei um palavrão tão feio na janela do ônibus. Todo mundo ficou assim, né? E eu não tava nem aí, né? Aquilo fazia parte de mim, mas agora tudo estava diferente. Havia algo diferente. Agora eu estava experimentando algo que eu nunca tinha experimentado antes, que era a vida de Deus. Eu comecei a experimentar algo de Deus e eu comecei a viver a realidade do sobrenatural, porque meu irmão e minha irmã, não existe um lugar neutro. A religião, irmãos, ela pode até às vezes atrapalhar a nossa vida com Deus. Né? Às vezes a pessoa ela é tão religiosa que ela não consegue enxergar o alvo da religião, que é o Cristo ressuscitado, o Jesus vivo, o Rei da Glória. Ela fica presa na religião. Então, às vezes, a religião ela até atrapalha. Mas eu estava experimentando ali ser transportado da morte para a vida. Não existe um lugar neutro. Não existe um meio termo. Eu não sou nem de um nem de outro, meu irmão. Ou você é de Deus ou não é. Ou a sua vida está caminhando rumo à glória ou está caminhando para a condenação eterna. Não existe meio termo. Por isso que, da mesma maneira que eu tomei essa decisão de levantar as minhas mãos, não foi uma decisão que veio de mim, não, viu, irmãos? Racional, da mente, né, do intelecto, não. Eu simplesmente me rendi à graça. Eu simplesmente me rendi a esse amor incondicional, a esse amor incomparável, a esse amor que Deus tem por mim e por você. Então, passei uma provação muito grande. Comecei a trabalhar numa empresa que eu tinha ali, antes, né, eu era formado, tinha formação em ensino superior, né, nessa época, em 2006, isso não era todo jovem de 24 anos que já tinha um diploma, eu tinha anos de experiência na área financeira, tinha ali todo um orgulho, né, de me achar ali, que eu era o cara, né, vamos dizer assim, e Deus começou a me tratar. Eu fui trabalhar numa cooperativa em que estava falindo a cooperativa, né, e eu consegui esse emprego e chegava até polícia lá, era impressionante, chegava até às vezes os cooperados, né, não é cooperador da igreja, não, meu irmão. Eram os cooperados da cooperativa. E eles levavam a polícia lá, porque eles queriam receber o seu salário. E eu era registrado, CLT. E estava ali trabalhando e olhando tudo aquilo. A empresa, a cooperativa praticamente falindo. Até que eles começaram a atrasar o salário, né? E para aqueles que conhecem a região, essa cooperativa ficava ali perto do Hospital Mandaki. E eu morava lá na Vila Guilherme. Então, sei lá quantos quilômetros, acredito que uns 5, 6 quilômetros
de distância, e como eu recebia o vale transporte em dinheiro, nessa época eu ia andando, né? Eu ia andando para economizar o dinheiro, eu ia e voltava andando, e era interessante que eu estava tão apaixonado por Jesus que eu tinha aquelas bibliazinhas dos Gideões, aquela azul, que tem os Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. E aquela bibliazinha era pequena, então ficava no bolso, o tempo todo ficava no bolso, e eu vinha andando, irmãos, durante 5 quilômetros, eu percorria 5 quilômetros andando no meio da rua, e eu falava, Espírito Santo, seja os meus olhos. Eu ia lendo o Novo Testamento ali, lendo a Bíblia, e eu ia andando e lendo. Parava nos faróis, assim, olhava, atravessava a rua, continuava andando, lendo. Ia no banheiro e lia a Bíblia, a palavra começou a entrar, aquela vida começou a entrar em mim, e eu estava passando um momento de maior dificuldade financeira, que eu não tinha dinheiro nem quase para pagar o aluguel, não tinha dinheiro quase para fazer uma compra no supermercado, não tinha móveis dentro de casa, e só que eu vinha ali lendo a Bíblia e a palavra de Deus estava entrando em mim. E ali chegou um tempo que aquela cooperativa começou a atrasar o meu salário. Aí, meu irmão, aí o caldo começou a engrossar. Aí eu comecei a experimentar e conhecer o Deus da provisão, o Jeová Jiré, o Deus da provisão. E aí eu lembro que certo dia tinha lá a diretora e eu falei assim, olha, hoje eu vou ficar aqui para falar com a diretora que eu preciso de um adiantamento, eu só quero o meu salário, estava com o meu salário atrasado, eu só quero, não estou pedindo nada, não estou pedindo nenhum favor, eu só quero o meu salário. E aí tinha um amigo lá, o Wesley também, o nome dele era Wesley, que ele era de Guarulhos, e eu estava evangelizando ele. Todo dia na hora do almoço a gente ia lá para um lugar, lá um cantinho, eu falava de Jesus para ele, e tava ali, eu estava evangelizando ele, estava sendo uma vez, ele era um companheiro de departamento ali, trabalhava no financeiro junto comigo. E como ele morava em Guarulhos, todo dia ele saía, dava o horário, 6 horas, marcou o ponto, ele saía correndo, porque se ele perdesse o ônibus dele, ele tinha que, né, saía correndo para pegar o ônibus e para ir para Guarulhos. E nesse dia eu falei, eu vou esperar para falar com essa diretora. E eu fiquei lá esperando até umas 7 horas, mais ou menos. Aí a diretora ficou livre lá e eu fui lá falar com ela. Falei, olha, eu estou passando por muitas dificuldades, né? A gente está com salário atrasado e eu queria saber assim se você não tem alguma coisa para me adiantar, uns R$ 30, porque tá faltando, até não tenho nem o que comer em casa e eu preciso, né? Só quero o meu salário, não preciso, me adianta alguma coisa. Aí aquela diretora ouviu atentamente tudo que eu falei, e aí ela virou e falou assim, espera um pouquinho que eu vou ver se sobrou alguma coisa no refeitório. Meu irmão, aquilo entrou como uma estaca no meu coração, como, sabe, um golpe que eu nunca tinha tomado antes. Eu só estava ali querendo o meu salário e ali aquela mulher estava me oferecendo restos de comida. Aquela mulher estava me oferecendo ali se tinha sobrado alguma coisa do refeitório. Meu irmão e minha irmã, aquilo arrebentou com o meu coração. Eu falei assim, olha, faz assim, ó, não precisa de nada não. Me levantei, obrigado pela atenção, me levantei e saí. E aquilo para mim foi, sabe, esmagou, estraçalhou o meu coração. Eu falei assim, misericórdia. Eu falei, que é isso? E aí eu fui andando, indo em direção, né? Tava indo andando, né? Para variar, não tinha dinheiro pro ônibus. De repente, no meio da rua, já distante lá da cooperativa, eu encontro esse meu amigo Wesley. Ele sempre ia embora correndo, mas nesse dia era mais de 7 horas, acho que era umas 7h30. De repente eu encontro ele lá. E aí no meio da rua, assim, ele olhou para mim, falou assim, e aí, Daniel, conseguiu alguma coisa? Aí eu, sabe, já tava assim, destruído. Eu falei, olha, nem fala nada. Aí ele pegou assim, estendeu a mão e entregou uma nota de R$ 100 na minha mão. Ele estava na mesma condição que eu, e ele falou assim, olha,
quando a gente receber, você me devolve. E virou as costas e foi embora. Eu peguei aquela nota assim, na mão, e de repente, meu irmão, o Deus da provisão estava se revelando para mim. Não era pelo valor dos R$ 100, mas aqueles R$ 100 simbolizava a totalidade da bênção. Era como se Deus estivesse falando assim: sou eu que supro a sua necessidade. O que eu tenho para você é a bênção completa. Meu irmão, eu vim chorando. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar compulsivamente. E vim andando, 5 quilômetros andando, meu irmão. Lá do Mandaqui até a Vila Guilherme, chorando, compulsivamente até em casa. Porque o Deus da provisão estava se revelando para mim. Sabe por quê, irmão? Às vezes essas coisas acontecem. Às vezes a gente acha que estar na igreja é um mar de rosas, irmãos. Graças a Deus, irmãos, eu nunca preguei o mar de rosas, não. Eu nunca preguei o evangelho, olha, vem aqui, entrega o seu dízimo que você vai ficar rico. Faz o voto que você vai enriquecer, como se Deus fizesse barganha. Pelo contrário, Deus ele se revela como Deus da provisão. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. E de lá para cá, meu irmão, muitas dificuldades foram acontecendo, mas aí Deus foi aos poucos, sabe, me abençoando, foi aos poucos trabalhando. Aí eu encontrei um emprego que eu nunca tinha. Irmãos, um dia eu recebo uma ligação, fiquei desempregado porque a cooperativa faliu, e aí eu recebo uma ligação do Corinthians, né, lá do clube do Corinthians. Eu nunca, irmãos, nunca na vida eu imaginei, sabe? Vou entregar o meu currículo no Corinthians. Não, nem corintiano eu era. E aí, olha, é um emprego temporário aqui de analista. Peguei seu currículo. O meu currículo estava tão desatualizado que não tinha nem a cooperativa que eu trabalhei nesse currículo. Era um currículo que eu tinha dado em algum lugar muito tempo antes, né? E ali eu comecei a trabalhar e Deus começou a me prosperar. Aí eu entrei como assistente financeiro, temporário, era uma vaga de 3 meses. E ali eu orei a Deus, falei: Senhor, eu já cansei, eu não quero ser mais assistente, não. Eu quero, além de eu ser registrado, a vaga era temporária, era para 3 meses. Mas eu falei: além de eu ser registrado, além de eu ser efetivado, eu vou ser efetivado como analista. Tava cheio de fé, irmão. Tava cheio de fé. E aí Deus me abençoou mesmo, irmãos. E aí eu fui efetivado como analista. E aí as coisas foram acontecendo. Mas nesse período da tribulação, irmão, do deserto, porque Deus manda a gente pro deserto de vez em quando. Eu lembro que eu me encontrei com uma moça que eu trabalhei lá no Mart Center, a Márcia. E ela sempre foi crente, né? Ela me mandava umas músicas do Rodox, né? Do Rodolfo Abrantes, que era o ex-vocalista do Raimundo, sabia que eu era roqueiro. Então ela me mandava as músicas do Rodolfo Abrantes, que, né, se você não sabe, ele se converteu, né? Ele é crente hoje, até o Tutano. Se você ouviu o testemunho de vitória dele, Deus curou ele de um câncer. Né? O Rodolfo do Raimundos. Eu ia nos shows do Raimundos. Eu era... Enfim, e ali... essa moça, aí eu me encontrei com ela e eu fiquei super feliz de contar para ela que eu estava crente agora, que eu tinha me convertido. E ali eu falei: olha, Márcia, mas eu tô passando por uma luta financeira terrível, tremenda, mas olha, Deus vai me prosperar, eu sei que Deus vai me abençoar. Aí ela virou para mim e falou assim: mas e se Deus não abençoar? Aí você pode falar assim: nossa, que mulher incrédula. Não, ela estava me ensinando uma grande lição do evangelho, que se Deus abençoar, ele é Deus. E se ele não abençoar, ele continua sendo Deus, conforme a música aí que a gente canta, ele continua sendo Deus, que eu não tenho que buscar a Deus pelo que ele pode me oferecer, mas pelo que ele é. Pelo que ele é em nós, pela vida eterna. E ali eu comecei a ser abençoado, e aí a minha vida profissional começou a entrar no lugar, começou a entrar no eixo. Depois eu fiz uma segunda faculdade, fiz uma pós-graduação, aí eu recebi uma promoção, virei encarregado. Aí depois eu saí, aí estava no Corinthians e Deus me chamou, e eu saí do Corinthians, fui para uma ONG, trabalhar numa ONG lá para o pastor Edinho, pedi para me mandar embora para ganhar metade do que eu ganhava, né?
E aí foi quando eu reencontrei a minha esposa e a gente decidiu se casar, né? E a gente ficou ainda 3 anos lá esperando vamos chamar assim de noivado, né? Ficamos ali noivos durante 3 anos e foi na época que eu comecei a ganhar metade, mas aí Deus começou, depois me abençoou, enfim, aí essa é uma outra história. E, e eu sei que um dia a gente pode contar, como já é 11h25, irmãos. Eu queria contar muito mais, eu queria falar sobre algumas experiências que eu tive com Deus, eu queria contar de como Deus me chamou para o ministério, eu queria contar a experiência que eu tive com Deus, de ver, de sentir o amor de Deus, e numa visão eu vi os pés do Senhor. Eu queria contar uma experiência que eu tive com o Espírito Santo, né, que ele ali eu pude experimentar os gemidos inexprimíveis dele. O que foi? Amor, depois eu vejo, né, amor? Me desculpa, depois eu vejo. Eu queria contar tudo isso, mas como a gente ainda está aqui, já estamos no horário, eu gostaria de deixar para uma outra oportunidade, amém? Meus irmãos, hoje é o dia do meu aniversário, né? Eu me converti com 24 anos, no dia 6 de fevereiro do ano de 2006. Você não precisa fazer a conta, tá? Não vou te poupar dessa matemática. Hoje eu estou fazendo 39 anos, tá? 39 anos, quase 40, né? Os 39 anos, ele tá sendo um aniversário um pouco, um pouco assustador, vamos dizer assim, mas eu louvo a Deus porque hoje eu tenho uma família linda, hoje eu tenho 3 filhos abençoados, tenho uma esposa maravilhosa, hoje profissionalmente eu estou realizado profissionalmente. Hoje eu trabalho de casa. Né, eu sempre brincava com os irmãos da igreja que o pastor Edinho que me ensinou isso, tá? Ele disse que o negócio é trabalhar pouco e ganhar muito, né? E graças a Deus eu hoje estou trabalhando pouco, não estou ganhando mal, né? Não estou ganhando mal. E graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem prosperado. Hoje eu tenho um carro quitado na garagem, não é um carro tão novo, né? Um carro 2008, mas na época que eu tinha 18 anos eu tinha uma Brasília 79, né? Mais velha que eu, né? Uma Brasília vermelha. E hoje eu tenho um carrinho quitado, nós pudemos comprar o nosso apartamento. A prestação, tá, irmãos? É 20 anos pagando um apartamento, mas Deus nos deu essa condição e hoje eu sou muito feliz com o ministério. Né? Em 2016 foi quando eu fui ungido pastor, né? No ano de 2016, num dia do meu aniversário também, né? Foi uma surpresa, porque nós já estávamos vivendo ali o ministério na casa de recuperação, né? Nós já estávamos lá com o pastor Edinho. Nessa ocasião eu já era um presbítero, né? Eu já tinha sido ungido presbítero lá na igreja Alto Lugar pelo pastor Solda. Eu fui ungido presbítero no ano de 2010. Então, 4 anos depois da minha conversão, eu já fui ungido a presbítero, né? E já exercia o ministério, já trabalhava na igreja muito. Eu fazia de tudo, irmão, na igreja Alto Lugar, né? Tá aqui, eu tô vendo que a Márcia Santoro tá aqui, né? Conectada. E ela se lembra, nessa época da Alto Lugar, eu fazia tudo. Eu cuidava das crianças lá atrás, eu tocava baixo na banda, eu conduzia ali o projetor, eu já fui líder da intercessão, fui líder dos jovens, nós fazíamos o evangelismo, né? Fazíamos evangelismo na rua, nas casas, fazíamos o Projeto Samaria, que era um lugar que nós íamos de casa em casa pregar o evangelho, e eu já exerci o ministério na Alto Lugar, e depois passei um tempo ainda na Exército de Deus como presbítero. Lá fizemos um trabalho com novos convertidos. Foi lá que nasceu o discipulado, o Seminário Querix, né? Lá o discipulado nível 1, e a gente pôde participar e contribuir para 40 batismos no decorrer de 2 anos, né? Não que nós fomos os responsáveis por esses batismos, mas nós contribuímos com o discipulado, fizemos visita nos lares, foi uma grande bênção nos anos que tivemos lá na Exército de Deus. E aí fomos para a casa de recuperação, encontramos um evangelho diferente, o evangelho
com os meninos lá, eu fiz os cursos na Ágape, me tornei um libertador, um intercessor, e ali eu comecei a ministrar aqueles jovens. Foi um tempo bom. E aí no ano de 2016 eu já estava lá na clínica e o pessoal já me chamava de pastor, os irmãos já me chamavam de pastor, mas eu ainda não tinha sido ungido a pastor, né? Foi quando no meu aniversário, né? No meu aniversário do ano de 2016, há 4 anos atrás, os irmãos derramaram óleo sobre a minha vida, né? E me levantaram como pastor, e nós iniciamos ali o trabalho com a Igreja Cristã Rede Acolher, e hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor. Então hoje eu estou realizado profissionalmente, eu estou realizado na família, com uma esposa linda que me ama, com filhos abençoados. Tem o Caurê, o Kenatie. O Caurê já está trabalhando comigo, é uma bênção. Eu fico muito orgulhoso de ter ali ele seguir nos meus passos, né? Porque isso daí traz uma alegria muito grande para o nosso coração. Tem o Kenatie, né, que está com 14 anos, está passando por uma fasezinha difícil, mas é uma bênção, são meninos bons, meninos obedientes, aleluia. Temos a Eloá também, né? A Eloá já está com 4 anos, linda. E ministerialmente, hoje nós vamos iniciar a Igreja Rede Acolher no Parque Novo Mundo, né? Ficamos 3 anos na Brasilândia e foi uma missão, né? Eu entendo hoje que foi uma missão. Lá nós fizemos muitos amigos, aprendemos a amar os irmãos da Brasilândia. Foi uma grande bênção esses anos que tivemos juntos lá. E aprove ao Senhor que hoje nós vamos iniciar os nossos cultos. Nós já alugamos um salão, né, um salão abençoado, um espaço enorme, cabe umas 3, 4 vezes maior do que o salãozinho que a gente tinha na Brasilândia. E você também vai ser o nosso convidado. Estamos aí preparando lá, ainda não ligamos nem a luz, mas já estamos preparando com fé que nós vamos iniciar os cultos agora em agosto, né, no dia 2 de agosto, semana que vem. Vamos ver se essa semana correr tudo bem. Semana que vem nós vamos estar iniciando e depois a gente vai passar o endereço direitinho. Se os irmãos, quem quiser nos visitar, quem quiser conhecer nosso ministério, Igreja Cristã Rede Acolher, será uma grande bênção. Amém? Glória a Deus. Eu espero, meu irmão, que esse testemunho, essa parte, né, um pedacinho, né, do nosso testemunho, possa ter sido uma bênção no seu coração, possa ter te motivado a crer em Deus, a saber que Deus ele é maravilhoso, irmãos. Esse dia 2 de fevereiro do ano de 2006 foi um divisor de águas na minha vida. Antes de Cristo era só morte, antes de Cristo era só dor, antes de Cristo era o faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Hoje não, hoje, depois de Cristo, eu quero fazer o que agrada a Ele. Eu estou disposto a renunciar à minha vida, eu estou disposto a abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus, para viver o propósito de Deus, para viver aquilo que Deus tem preparado. Isso, na minha casa, na minha família, é algo que isso é claro. Os irmãos, a minha esposa, os meus filhos, eles sabem que eu escolhi servir ao Senhor e custe o que custar, eu quero gastar a minha vida para servir a Deus, para ganhar vidas para Jesus, para pregar o Evangelho, sabe? As minhas ambições não são materiais, as minhas ambições não são humanas, as minhas ambições, elas são espirituais. Eu quero ver a Deus, eu quero experimentar o Evangelho, eu quero experimentar o poder sobrenatural de Deus, eu quero ver a Deus, eu quero ser arrebatado, eu quero ver anjos, eu quero buscar a presença de Deus e um dia eu quero estar com Ele para todo sempre. Eu quero estar com Ele. Hoje conhecemos Ele em parte, mas um dia o conheceremos como dele somos conhecidos. Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse foi o meu testemunho de conversão e eu espero que possa ser uma inspiração na sua vida. Eu não sou
Eu não tenho um testemunho de eu sou ex-assaltante, ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo. Não. Eu sou uma pessoa normal, um adolescente rebelde, roqueiro, que um dia teve um encontro com o autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar e agradecer a Deus por esse culto, agradecer a Deus por esse testemunho e que você seja abençoado ricamente. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse testemunho, Pai. A minha vida não é um livro aberto, né? Não estou aqui para expor a minha intimidade, mas eu estou falando, contando a minha história, para que pessoas possam testemunhar quem eu era e quem eu sou hoje, e quem Deus me transformou. Hoje eu tenho, Senhor, 14 anos que estou na Tua presença, e para mim isso é uma extraordinário, é um milagre extraordinário que o Senhor realizou em minha vida. E por isso eu estou aqui testemunhando para a Tua glória, Senhor. Eu estou aqui testemunhando para o Teu louvor. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que aonde chegar essa história, Senhor, eu sei que na internet muitas pessoas vão assistir, eu sei que esse vídeo gravado possa alcançar muitas pessoas. E eu te louvo por isso, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas pelo testemunho que o Senhor, da obra que o Senhor iniciou em minha vida. Isso é só o começo, porque eu sei que grandes coisas virão. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o ministério que o Senhor tem entregado em minhas mãos. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa história, cada um dos meus irmãos que possam viver o sobrenatural, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Senhor é o meu dia perfeito. Obrigado, Senhor, por iluminar a minha vida, iluminar o meu caminho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Me perdoem ter extrapolado um pouquinho o horário. Hoje nós não vamos cantar o último louvor para já encerrarmos, né? E que você tenha aí um domingo abençoado, que você tenha aí uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém? Estenda assim as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida. E que o Deus de paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as maneiras. Que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meu irmão, fica na paz do Senhor. Vem cá, Eloá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Essa aqui é a minha filhinha. Vem cá, Eloá, sobe aqui, ó. Ai. Eita, ó, a minha filhinha, Eloá. Manda um beijo pro pessoal, né? Ela gosta de ver os vídeos no YouTube. Ó, o pessoal lá da igreja. Um beijo, meus irmãos. Fica na paz. Manda um beijo, Elô. Não quer mandar beijo? Tá com vergonha? Deus abençoe. Fica na paz. Tchau.